Pronto, já está gravando aqui. Então, bom dia a todos. Como a gente tinha combinado, né, eu queria, né, o dia de hoje não é um dia para a gente dar aula, é um dia para que eu quero escutar as dúvidas de vocês acerca daquela atividade, para que a gente progrida, né, de conteúdo. Então, a gente saia do bloco de aminoácido e proteína e siga para o bloco de enzimas, certo? Para isso, como na terça eu vou estar, se Deus quiser, operada, a gente marcou esse encontro para a gente tirar todas as dúvidas acerca dessa atividade que a gente fez, que a gente passou para vocês, certo? Então, that's ok, ficar com a câmera fechada, mas a boca vai ter que falar e perguntar as dúvidas, certo? Aí, assim, eu vou começar, como a gente na sala, a gente comentou a primeira questão, a segunda, a terceira, acho que a quarta, até aquela da insulina. Comentou assim, né? Vocês estavam fazendo já. Tem muitos grupos que já estavam naquela de insulina, das ligações tipo ponte de sulfeito. Então, eu fico com medo de não dar tempo quando começar as dúvidas. Como a gente não viu nem a sexta nem a quinta questão, eu vou fazer de trás para frente, para a gente começar comentando aquelas que na sala eu não falei nada sobre elas. Todo mundo concorda com isso? Com essa estratégia? Sim, Sim. Pronto. Pode ser. Então eu vou colocar. Questão 5, por exemplo. Então, nós temos a questão 5, que ela fala o seguinte. Quando falamos dos tipos de amino... Vê só, gente, primeiramente, eu queria deixar claro uma coisa. Como é que se diz? Tem questão aqui, e eu vou falar quais são, que elas, assim, eu não vou perguntar isso no momento de avaliação formal. Porque são questões extremamente de características químicas. Mas por que eu coloco no exercício? Porque eu acho importante vocês compreenderem. O meu aluno, certo? Saber da bioquímica, sabendo, por exemplo, que existem estruturas proteicas diferentes, que se caracterizam por formatos na proteína diferentes. Certo? Só um minutinho. E aí, o que é que acontece? Ela embasa você para outros tipos de como é que se diz? De interpretação. Que para o pessoal da educação física não faz muito sentido, tá certo? Saber exatamente todos os detalhes da estrutura proteica, da parte química. Eu estou tirando essa espiral aqui desse trabalho que eu já li, porque eu queria dar um exemplo para vocês da alfa-hélice com esse bichinho daqui. Vou ver se eu consigo tirar. Entenderam? Então, assim, o que eu vou falar de estrutura, vocês não fiquem, ai meu Deus, a gente tem que decorar quais são os aminoácidos que a gente encontra. Não, nada disso, tá certo? Eu não vou botar esse tipo de questão para vocês na prova, não vou. Mas eu gostaria que você entendesse, quando você lesse o livro, no capítulo de estruturas proteicas, do que é que a gente está falando quando a gente fala de uma alfa-hélice, quando a gente fala de uma beta-folha, de uma estrutura secundária na realidade, né? Porque, por exemplo, quando a gente for estudar lá para frente, quando a gente for ver metabolismo e a gente for ver a estrutura da hemoglobina e a gente disser, né, for caracterizar essa proteína, tão importante para o desempenho muscular, porque a proteína, a mioglobina, né, que tem funções parecidas em locais diferentes do corpo da gente.
hemoglobina no sangue e mioglobina no músculo esquelético. Ela é uma proteína de armazenamento de oxigênio. O oxigênio que a gente respira segue dentro do corpo para essas proteínas, e essas proteínas entregam para a parte do corpo que vai mediar, construir, né, montar a moeda energética do corpo da gente, que é a ATP. Então, quando a gente fala dessa proteína, a gente vai falar da estrutura dela. E a gente vai falar de alfa-hélice, de beta-folha, certo? Então, eu queria que você... Ai, tá difícil aqui. Eu queria que vocês entendessem por conta disso. Então, essa questão daí, ela fala o seguinte: quando falamos dos tipos de aminoácidos, frequentemente encontramos uma estrutura secundária comuns, alfa-hélice e beta-folha. Nós encontramos a seguinte informação, quando a gente vai ler sobre essas estruturas. Certos aminoácidos são mais ou menos prováveis de serem encontrados em alfa-hélice ou beta-folha preguiada, não é? Nesse sentido, pesquise quais os aminoácidos que são menos prováveis de serem encontrados na alfa-hélice e por que desse impedimento? E aqueles que são mais frequentes na beta-folha preguiada, por quê? O que é que vocês encontraram em resposta, por exemplo, a essa questão? Ao aminoácido prolina. Alguém especificamente, quando pesquisou, encontrou alguma informação de qual é a localização mais frequente de uma prolina, que é um aminoácido primário, dentro de uma estrutura secundária? Quem é que quer falar sobre isso? Eu falei que não ia ser aula. Se fosse aula, eu vou desligar, tá? Então. Tô nem com voz para isso. Minha avó tá aqui quase meio gripadinha. Diga, Iviane, ou foi Raquel que abriu? Raquel. Foi eu. Então, professora, né? Fala, Raquel. Oi, professora. Na questão que ela perguntou por do impedimento, no caso da alfa-hélice da beta-folha, eu... Tá falhando um pouquinho para mim, Raquel. Folha. Eu não sei se é para os demais, mas a gente não tá te escutando, tá falhando. Eita, peraí. Tá me ouvindo agora? Agora estou. Pronto. Então, veja, eu coloquei que o negócio para ela ser alfa-hélice, para ela ser beta-folha, tem a ver com radical, que foi que eu peguei do quadro que a senhora colocou, que tem a ver com na alfa-hélice, o radical é mais curto, na beta-folha o radical é mais longo, para poder se ligar a outras substâncias. E o aminoácido eu peguei na tabela do livro, que Yuri mostrou para mim, mostrou para a senhora lá, que tinha uns que tinha mais probabilidade, tinha mais tendência a ser alfa-hélice. Probabilidade. Não quer dizer que não exista, mas é maior probabilidade, isso. Que tinha um negocinho lá. Aí eu peguei os que tinham tendência a ser alfa-hélice dali. Aí eu não sabia se os que não tinham necessariamente tinham que ser beta-folha. Aí ficou para perguntar isso. E se também se essa resposta... Não. Isso, como a gente tem milhares e milhares de tipos de proteínas, há uma tendência a alguns aminoácidos, vou falar aqui de uma maneira geral, de alguns aminoácidos serem mais encontrados na beta-folha, que tem um espaço muito livre para esses radicais ficarem, como a gente viu na minha explicação que você está falando do quadro. E há uma probabilidade de aminoácidos, por exemplo, que não tem cadeia R lateral aromática, com aquele anel aromático grande, que ocupa muito espaço. Por exemplo, na alfa-hélice, é raro. Não é que não aconteça na natureza, mas é raro a gente encontrar, dentro da alfa-hélice, aminoácidos com cadeias R laterais aromáticas, estilo fenilalanina, triptofano. Estes são mais encontrados, eu não sei se está batendo com que vocês, com quem está aqui pesquisou, são mais encontrados. Ai, meu Deus do céu, que cansativo tirar isso. É isso mesmo, professora. Quando eu pesquisei, eu vi Diz, Caio. tirosina
também estava nesse meio ali de beta-preguiada também. Beta-folha Que era isso preguiada, que eu estava explicando. porque tem cadeia R lateral bastante volumosa, né? E, como eu disse a vocês, deixa eu tirar isso aqui, que eu quero mostrar para vocês assim na prática, no alfa-hélice. Era para eu ter feito isso ontem de noite, mas eu acabei esquecendo. Ô, professora, Tirar um pedacinho aqui, já dá. Pode falar. Aminoácidos que são encontrados em beta-folha são os que têm, tipo, a cadeia R aromática ou mais carregada? E os que não tiver, só for, tipo, uma ligação simples, ele seria, tipo, alfa-hélice? Isso aí de mais carregada é muito relativo, tá? Depende da função da proteína. Mas de cadeia volumosa, sim, ok? Então, qual é a regra geral? Podendo ter exceções. Aminoácidos cujas cadeias R laterais caibam, falando da alfa-hélice agora, tá? Caibam dentro dessa angulação aqui da hélice, que é muito estreitinha, eles são mais frequentes na alfa-hélice. Porque os radicais, eles ficam por aqui, assim, ó. Então, se ele for um radical muito grande, ele vai desestabilizar a hélice. É como a prolina. A prolina, se alguém viu a estrutura dela, ela é um aminoácido diferente. A estrutura dela lateral fecha um anel com o amino principal do aminoácido. Se você tiver aí agora, pesquise. Se você quiser ver, pesquise. Então, esse dobramento causa uma certa... Se ele estiver presente aqui na alfa-hélice, causa uma certa envergadura que não é interessante para a hélice. Geralmente, por exemplo, prolina é encontrada... Só um minutinho. Em voltas da proteína, voltas largas. Porque a prolina, quando ela está numa cadeia polipeptídica primária, ela causa uma dobradura. E isso é interessante, porque ao longo... Poxa, cadê minha alfa-hélice? Ao longo... Oh, meu Deus do céu, minha alfa-hélice sumiu mesmo. Ao longo da cadeia, né, a gente encontra as hélices, mas a gente também encontra dobraduras, que são, a gente chama que é uma sequência que não é estruturada, serve apenas para dar uma volta na proteína como um todo. Então, nessas regiões de volta, que não tem exatamente nem alfa-hélice, nem beta-folha, a prolina, por exemplo, é encontrada, porque a sua cadeia R lateral... ela causa esse dobramento que é interessante para aquela parte da proteína, certo? Então, aqui, eu coloquei, eu vou disponibilizar depois, ainda hoje, né, quando acabar a aula, esses slides para vocês. Eu saí respondendo com aquilo que é mais importante da questão, todas as questões, e eu vou dar para vocês, certo? E eu quero que vocês compreendam que essa já é a segunda tarefa da gente, né? Da disciplina, atividade. O momento avaliativo da gente, as questões que eu vou fazer serão retiradas desse conhecimento, dessas atividades que eu tenho feito. Então, ninguém vai ter surpresa, tá? Com questões que a gente não comentou, até porque, né, como eu disse para vocês, bioquímica é um mundo de coisa. Você pega o Leninger, o capítulo de bioquímica, você estuda da graduação até pós-doutorado em bioquímica, porque ele tem informação muito profunda. Então, a gente tem que afunilar, certo? Eu vou colocar um videozinho aqui para a gente entender uma coisa. Linus Pauling e Robert Corey
A través del... Vê só, o vídeo ele está em espanhol, mas muito mais que o visual, ele vai ser mais importante para a gente do que o que ele vai falar, o visual lá da animação. E depois, cada um vai estar com essa apresentação em casa, pode ver, pode botar legenda, enfim, eu acho que, eu não sei se tem legenda, tenho que procurar. Mas o mais importante aqui, realmente, é a imagem que vai ser mostrada. Acho que não tem legenda. Deixa eu ativar aqui a legenda. Oi? Falando sobre o quê? É o quê? Não, falando sobre o quê? O vídeo. Sobre estrutura secundária alfa-hélice. Ah, tá bem. Viu? Para a gente observar, para poder a gente compreender esse tamanho pequenininho entre uma volta e outra, e o porquê de aminoácidos com cadeia R laterais aromáticas geralmente não são encontrados nessas proteínas. Deixa eu ir lá para voltar para a gente. De la evaluación de estructuras posibles para los polipéptidos, proponen en 1951 dos estructuras de carácter repetitivo en las proteínas, llamadas hélice alfa y hoja plegada beta, que también se conocen como estructura secundaria, la cual es la conformación tridimensional enfocada en los segmentos locales de las proteínas y ácidos nucleicos. La hélice alfa es una de las configuraciones que se pueden dar en la estructura secundaria y es semejante a un cilindro. Esta cadena se enrosca estrechamente, dejando las cadenas laterales de los aminoácidos apuntando hacia afuera, en una disposición helicoidal. Esta estructura gana su estabilidad por la formación de puentes de hidrógeno que se dan entre el grupo carbono-oxígeno de cada aminoácido al grupo hidrógeno-nitrógeno de un aminoácido situado 4 residuos más adelante en la secuencia de la cadena. Esto hace que todos los grupos carbono-oxígeno y nitrógeno-hidrógeno queden enlazados en esta estructura. Cada residuo se encuentra relacionado con el siguiente por una traslación de 1,5 Armstrongs a lo largo del sentido de la hélice. Una vuelta entera consta de 3,6 residuos y una traslación a lo largo de la hélice de 5,4 Armstrongs. Estas hélices pueden también... Ele fala nesse vídeo, não é, que a distância que é mantida, que é garantida entre um aminoácido na volta e o outro, ela é imprescindível para que o oxigênio, eu desenhei isso no quadro para vocês, para que o oxigênio de uma ligação peptídica mantenha a ponte de hidrogênio com o hidrogênio do aminoácido, né, 4 para frente, que geralmente uma volta dessa hélice tem de 3 a 4 aminoácidos. E aí, essa distância ela tem que ser garantida. Se ela for maior, caso um aminoácido com cadeia R lateral vá ser ali inconveniente, vai ser muito grande e atrapalhar essa distância, essa ligação de hidrogênio, essa ponte de hidrogênio, que é quem estabiliza a hélice. Essa hélice, né, como eu vi... Minha gente, estou passado aqui. Eu não estou encontrando minha hélice. Chateada. Oxe. Ah, foi aqui, tá aqui. Aqui, ó. Se eu tenho uma distância que ela é padrão para as voltas da hélice. Se eu coloco um aminoácido aqui dentro, né, uma cadeia R aqui, que fica adjacente à cadeia, né? Por aqui assim. Que ele vai ser muito grande, ele pode perturbar essa distância. E isso vai quebrar o que mantém essa cadeia nesse formato. E esse formato tem a ver com a função, certo? Quando a gente for ver enzimas, a gente vai estudar enzimas e a gente vai ver, por exemplo, que determinados sítios ativos de enzimas, locais de atividade enzimática, ele só é garantido graças à estrutura secundária daquele lugarzinho especial da proteína, certo? Então, passando aqui, eu coloco para vocês
Aqui. Né? Essas observações que eu estou falando. Então, coloco aquilo que é mais frequente na alfa-hélice e aquilo que é mais frequente na beta-folha. Rosângela, isso não tem exceção? Tem exceção, tá? Mas a gente está falando aqui do que é regra, não do que é exceção. Então, não vou ler, que não precisa. Vocês vão estar com esse material e vocês vão comparar se está coadunando com aquilo que você pesquisou e com aquilo que você viu, né, no estudo com o seu grupo. Beleza, gente? Ok? Ok. Aí agora, Ok. a sexta questão. A gente estava na quinta, vai para a sexta, para poder subir para a primeira. Sexta questão. Quais são as proteínas musculares específicas envolvidas na contração muscular? Porque eu tenho, né? Na contração muscular, eu tenho digamos assim, proteínas protagonistas e proteínas que são colaboradoras do processo. Então, as específicas são actina e miosina, mas eu tenho mais proteínas, troponina, tropomiosina, tem outras proteínas. Tem proteínas enzimáticas. Então, quais são as proteínas musculares específicas envolvidas na contração muscular? E como a síntese e a degradação dessas proteínas contribuem para o crescimento e adaptação muscular durante o treinamento de resistência? Vamos ver o que foi que eu preparei aqui para vocês. Não, peraí, mentira. Antes disso, o que é que vocês, tá? Sem ser Raquel, eu quero escutar outras pessoas. O que é que vocês botaram como resposta nessa questão? Algum grupo chegou a discutir e fazer essa questão daquilo que a gente já vem falando algumas vezes na sala de aula? Professora, apesar de eu ser do grupo de Raquel, eu não fiz com ela porque eu não estava na aula, eu estava Certo. fazendo em casa. Eu fiz Tá. ontem, na verdade. O que é que tu fez sobre isso? Eu vi que as proteínas principais eram a actina e a miosina e eu coloquei que a síntese e a degradação, porque a síntese vai ser ali, pelo menos na minha pesquisa, né? Como é que eu posso falar? A recuperação do músculo que foi quebrado, digamos assim. E a degradação vai ser justamente isso, essa quebra da proteína. Então elas vão se relacionar por isso, tipo, uma vai quebrar, a outra quando regenerar, a gente entende que assim, quando ela se regenera, ela tende a vir um pouco maior e mais resistente. Então a relação dela é isso. E a adaptação é justamente essa. Se a gente vai fazendo treino de resistência, consequentemente com o tempo, o músculo vai ficando mais resistente por causa dessa quebra e da recuperação, no meu entendimento. Perfeito, Caio. O seu entendimento está excelente, 10 na prova. Se fosse aqui um momento de avaliação. Então, Amém. Amém. Então, a gente tem justamente esses dois momentos. Eu tenho como proteínas alvo actina e miosina, então o alvo da lesão é nela. O que é a musculação, o treino de força causa? Microlesões na fibra proteica. Fibra, proteína muscular, ela é fibrosa, ela não é globular. Assim como enzimas, assim como globina, assim como mioglobina, certo? Como a insulina. Ela é uma proteína que parece uma corda, né? Se a gente fizer isso aqui no nosso braço e fizermos isso, a gente sente que o músculo ele diminui e ele expande, como se fosse uma rede de cordas. E quando eu coloco peso nesse músculo, eu estou causando microlesões. Então, eu tenho um momento antes, eu tenho o repouso, onde nesse repouso, se eu coloco para dentro, aí vem uma informação importante, se eu coloco para dentro energia, na forma de carboidrato, principalmente, e gordura boa, castanhas, azeite, né? Gordura boa, insaturada, poliinsaturada, a gente ainda vai ver isso. E proteínas, então são dois recursos que eu tenho que botar. Energia, porque sem energia a síntese proteica não acontece. E proteína, que é o tijolinho e aminoácido, né? Proteína que eu vou comer e obter aminoácido, que são os tijolinhos para eu, Caio,
e demais alunos recuperar aquelas microlesões que foram causadas pelo esforço de força e pela adaptação. Então, sempre que eu coloco uma sobrecarga no músculo, ele vai sofrer microlesões. No período de repouso, eu vou me alimentar, vou oferecer para o meu músculo aminoácidos que vão ativar quem? Isso já entra em outras questões aqui que a gente pode falar. Vão ativar vias, eu falei de uma delas, mas vias, tem vários genes aí envolvidos. Vão ativar vias de síntese proteica, a exemplo da via mTOR. Porque eu vou estar ofertando para aquele ambiente lesionado, que é o músculo, aminoácidos, exemplo da leucina, arginina, são 2 bem envolvidos com essa ativação da mTOR. Mas depois todo o resto é preciso, é necessário. Principalmente os aminoácidos essenciais, aquele que eu preciso comer, aquele que eu preciso me alimentar, porque eles não são fabricados no meu corpo, ok? E aí, esse ambiente que você garante pós-treino, se alimentando com energia e com os tijolinhos para reconstrução da lesão, vai garantir a hipertrofia. Eu tenho aqui um esqueminha que eu fiz mostrando isso para vocês estudarem em casa. Então, durante, né, o processo de... Aqui a gente... Deixa eu ir para cá para a apresentação. Aqui, durante o processo de treino, né, onde você está justamente estimulando com carga, né? Cada um aí ao seu tempo, a sua resistência e tal, mas estimulando aí esse músculo, colocando carga para ele trabalhar, para ele contrair e relaxar, você vai ao longo, isso não é em uma semana, isso não é em 15 dias, mas ao longo do tempo que esse músculo vai se adaptando àquele esforço que você vem fazendo, e por isso, né, que quem realmente treina de forma acompanhada e de forma assistida por algum profissional de educação física, esse treino geralmente ele é mudado, ele é modificado, porque os estímulos têm que mudar, porque senão aquela área é como se contrair, é como se aquela área, se você desse o mesmo estímulo, ela criasse uma memória. Eu já sei o que é que vai acontecer, então não vou mais me lesionar aqui, como se fosse uma memória celular. Então é por isso que o estímulo ele tem que ser diferente. Então, o que é que tem aí nesse slide? A gente tem o estímulo que causa, né, pós-exercício, essa lesão, não sei se vocês estão vendo aqui, mas como se tivesse uma pequena lesãozinha aqui e aqui. E aí, quando esse músculo recupera, por conta da dieta, por conta de um ambiente que você vai dar para ele, um ambiente anabólico. Antes do treino e durante o treino, é um ambiente catabólico. Pós-treino, com o indivíduo alimentado, é um ambiente anabólico. Anabólico, construção. Catabólico, degradação. Então, em resposta a essa microlesão, eu vou ter via mTOR ativada, que é sensível à disponibilidade. A via mTOR ela é sensível a 2 coisas, principalmente. Ao ambiente rico em aminoácidos, que ela entende que ali eu tenho muito substrato para produzir proteína. Ela entende isso. Então, ela é estimulada por isso, por um ambiente aminoacídico, com presença de aminoácido, e ao estresse mecânico também. Né? Então, se você dá o estresse e você joga depois nutrientes, é um ambiente perfeito para produção de mais actina e mais miosina. Certo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo, gente? Tá dando para... Sim, tá tranquilo. Guilherme, Matheus, Raquel, Soares, Riviane, Sim, professora. Elisadeia. Matheus levantou a mão. Oi, Matheus. Não, vai ser querer, professora, mas eu entendi sim. Tá joia. Massa. Então, vamos passar para
primeira questão. Vamos subir. Então, a primeira questão, ela diz assim. Eu peguei só uma partezinha dela, não peguei ela toda. Peguei a parte que faz a pergunta. Com relação às diferentes fontes proteicas, a quantidade de leucina é um fator essencial para determinar sua qualidade, né? Por que que a qualidade de uma qualidade que a gente chama, gente, isso é um jargão de nutricionista, sabe? Por exemplo, quando você vai para um nutricionista, ou para a questão para emagrecer, para criar músculo, para qualquer objetivo que seja, ele fala muito, né, nessa questão de qualidade, não é só quantidade, mas a qualidade da proteína que você come. E essa qualidade, ela é medida pelo pessoal da nutrição, pelo percentual de aminoácido essencial que essa proteína tem. E também pelo resto nutricional, pelo resto de característica nutricional que essa determinada proteína tem. Porque, às vezes, uma proteína, sabe, minha gente, ela pode ter um alto valor biológico aminoácidico. Mas ela tem coisas também que já foram identificadas pela ciência que não é tão interessante em relação a uma outra proteína que tem a menor quantidade por grama de aminoácido essencial, mas que na conjuntura são proteínas que fazem bem ao organismo, diferente daquelas que têm uma... Vou dar um exemplo aqui, falando isso em bom português. Carne vermelha. A carne vermelha, ela já estudos já mostram, comprovaram, recomprovaram que a carne vermelha em excesso, ela causa, por exemplo, câncer. Porque o seu metabolismo, alguns componentes dela, geram radicais livres, tá? Dependendo da carne vermelha que eu esteja falando, eu também estou falando de um alto percentual de gordura, que a ciência também recomprovou, que tem a ver com doenças cardiovasculares. Placa de ateroma, que são placas de gordura. Placa de ateroma, né? Placa de gordura. Então, por exemplo, você não vê um nutricionista, né, por exemplo, marcando em cima de proteína oriunda de carne vermelha. Ele não pode não proibir. Primeiro, manda variar durante a semana. Peixe, frango, carne vermelha, ok. Mas o que eles falam de todo dia, por exemplo, é o ovo. Porque ele é rico em aminoácidos essenciais, inclusive a leucina. E a leucina, assim como outro aminoácido chamado arginina, eles são muito importantes como sinalizadores intracelulares de ativação de síntese proteica. E isso é muito importante para a célula compreender que ela tem nutriente para sintetizar proteína muscular. Ok? Então, não é só a conjuntura da proteína em si. Poxa, eu fui olhar uma tabela, vi que tem proteína, que tipos de fontes proteicas, como é o caso da carne vermelha, que tem mais, por exemplo, leucina do que um ovo, por exemplo. Mas é a conjuntura da proteína por conta desse motivo que eu falei para vocês. Então, é como se a albumina fosse algo puro. Fosse uma proteína, né? É uma proteína de alto poder nutricional. De alto valor nutricional. Por quê? E, sobretudo, quando ela é consumida numa quantidade que é compatível, né, a essa síntese proteica no nível ótimo. Porque ele pode estar aquém. Sobretudo em alguns períodos da vida. Eu acho que eu já comentei com vocês sobre vários artigos
da área de fisiologia do exercício, que mostram, por exemplo, que durante o envelhecimento, os indivíduos vão perdendo a capacidade de síntese proteica. Eles absorvem menos aminoácidos, então é por isso que muitas vezes há a necessidade de suplementação, mesmo que a dieta seja uma dieta rica em proteína, tá? Tem tudo isso aí, mas não vamos fugir aqui da nossa questão. Então, a atividade era: a leucina é um desses 20 aminoácidos, que são os blocos de construção das proteínas. Ela desempenha um papel fundamental na síntese de proteínas por várias razões. Aí, o que eu pedi foi para vocês elencarem essas razões, né, do porquê da leucina ser tão importante para essa síntese proteica. Eu queria que Maria Aparecida falasse sobre isso. Diz aí, Maria Aparecida, qual foi a resposta do grupo de vocês para a primeira questão? Professora, Pode ler. Pode ler. A gente elencou, nesse caso, né, algumas funções da leucina. A questão da manutenção da massa muscular, diminuição dos níveis de açúcar no sangue, aumento das defesas do organismo e auxílio na cicatrização de ossos fraturados. Defesa, ela falou 2 pontos aí, massa, que aí me faz lembrar de uma explicação. Tá vendo como é bom a gente escutar? Maria Aparecida, auxilia no aumento das defesas no organismo. Gente, os imunologistas, os médicos imunologistas, eles mostram em alguns artigos que o treino é um dos melhores recursos para a gente aumentar a imunidade do corpo da gente. Por quê? Na hora que eu me alimento de proteína e que eu jogo aminoácido na minha corrente sanguínea e posteriormente no meu meio intracelular, que é onde acontece a síntese proteica, não é só proteína muscular que vai ser construída. Ou a via mTOR, ela é importante para a síntese proteica de proteína muscular esquelética, mas ela também estimula outras proteínas musculares, como, por exemplo, as proteínas de defesa, chamadas de anticorpos. No músculo, tem um tipo especial de anticorpo chamado de miocinas. Aqui, ó. Vou escrever para vocês. Miocinas. São proteínas muito envolvidas com a defesa contra micro-organismos, bactérias, vírus, contra infecções das mais diversas ordens. É por isso que quando a gente fala que a atividade física, ela é uma pílulazinha, né, que combate estresse mental, estresse químico, ou seja, combate radicais livres, nos deixando mais protegidos contra câncer, doenças cardiovasculares, que tem a ver com produção de radical livre, né? Aumenta a defesa, como Maria Aparecida falou. Teve outra coisa que tu falou, Aparecida, que eu também achei interessante. Lê aí a quarta... Auxílio na cicatrização de ossos fraturados. Auxílio de ossos na cicatrização de ossos fraturados. De ossos, não só de ossos, mas de uma maneira geral. Porque toda vez, mas perfeito, de ossos fraturados, por exemplo, que é onde a gente encontra colágeno também. A atividade física, a mecânica da atividade física, ela por si só já ativa vias metabólicas de síntese proteica. E no momento de cicatrização de pele, o que é mais requerido por uma pele, por um osso, por qualquer local do organismo que precise ser cicatrizado, a gente precisa de depósito de proteína, porque é ela quem fecha a cicatrização. Quando eu tenho uma ferida cicatricial, ali vai havendo um depósito de proteína novamente, até fechar aquela lesão. Se o indivíduo se submete a um tipo de cirurgia onde a lesão foi grande. Vou dar um exemplo.
abdominoplastia. Aquela cirurgia que se faz no abdômen para tirar uma parte muito importante de pele. É um dos tipos de métodos que a ciência tem para a flacidez, né? Então, tira-se do abdômen total, abdômen inferior total, um bom pedaço de pele. A cicatriz, ela é gigante. Então, o médico, junto com o nutricionista, ele vai suplementar aquele paciente por um tempo de aminoácidos essenciais. Porque naquela cicatriz gigante, a oferta de aminoácido tem que ser muito grande para poder fechar aquela cicatriz. Então, Maria Aparecida, massa a tua resposta. Bem completa, falando de anticorpo, falando de cicatrização, extrapolando a questão só da hipertrofia, né? Então, deixa eu passar aqui para ver o que foi que eu respondi. Tá. Eu coloquei aqui uns textinhos para vocês, para que vocês, de posse desse slide, possam ampliar aí aquilo que vocês já botaram. Então, vamos ver o que foi que eu coloquei. Coloquei 4 pontos. Apresenta papel importante na ativação da mTOR. Primeiro que mTOR, vocês viram que é uma sigla, né? Eu botei aqui o significado dessa sigla. Em inglês, ela tem uma outra, né? A sigla mTOR vem do inglês, mesmo mammalian, target, é diferente, mas eu coloquei aqui em português. Alvo da rapamicina, que é um antibiótico, na via de sinalização dos mamíferos. Então, essa via que existe no corpo da gente, ela é sensível, ela é bloqueada caso esse antibiótico ele esteja presente. Certo? Que às vezes é interessante você bloquear essa via se a via estiver acontecendo para o mal, vamos dizer assim, caso de alguma doença. Ok, só para explicar a sigla, que eu não tinha explicado ainda. Então, a alimentação com leucina, um dos aminoácidos essenciais, é importante porque apresenta papel importante na ativação da via mTOR, na via de sinalização que regula a síntese de proteínas musculares e é importante na construção dessas proteínas. Eu coloquei aqui ao lado, né, substâncias que ativam a mTOR, não só a leucina. Veja que ali fora, em vermelhinho, também tem a insulina. Porque a insulina, ela é um hormônio que ela só está presente no corpo da gente, no sangue, em excesso, né? Servindo de sinalizador para mTOR, quando eu tenho muito carboidrato, quando eu como energia. Eu falei para vocês na questão, acho que foi na sexta questão, que quando eu vou recuperar do treino, eu preciso principalmente de 2 coisas: carboidrato e proteína. O carboidrato, quando eu boto para dentro, aumenta meus níveis de insulina. A gente vai ver isso ainda, mas eu estou só adiantando esse conteúdo. Aumenta os níveis de insulina. A insulina pós-treino aumentada, porque você, né, vai, por exemplo, comer um sanduíche, um cuscuz, um sei lá o quê, um sachê de carboidrato, e você libera carboidrato no sangue, portanto, você aumenta os níveis de insulina, junto com os aminoácidos que você vai colocar para dentro, certo? Isso é um ambiente perfeito para ativar a via mTOR. E a via mTOR ativada, ela sai ativando complexos proteicos, que não vou falar aqui agora, porque isso é um nível muito elevado, mas complexos proteicos que tem a ver com o aumento da síntese de proteína muscular, certo? É importante também no turnover proteico. O que é isso? Turnover proteico. É um jargão que a gente da bioquímica usa, que significa o controle da proteína que é degradada durante o dia na gente e a proteína que é construída. Se não houver um bom balanço proteico nisto, entre a degradação e entre a síntese, o indivíduo fica com déficit de produção de proteína, não só muscular, mas proteína de uma maneira geral, certo? Por exemplo, uma pessoa que passa necessidade,
né? Porque ela não coloca para dentro do organismo a quantidade ideal de proteína requerida, né? Dependendo do tamanho do indivíduo, do peso, da altura, de tudo, todo um conjunto aí que o nutricionista vai e avalia, ele vai ter déficit. Então, esse turnover proteico vai estar prejudicado, certo? Então, a leucina ela é importante no turnover proteico. Quando os níveis de leucina aumentam, é hora de construir mais proteína. Quando os níveis de leucina diminuem, a célula entende o seguinte: opa, vou aqui dar uma regulada na minha velocidade de síntese proteica, porque a leucina está baixo. E eu sei que isso é a célula falando para ela mesma. E eu sei que quando a leucina está baixo, a pessoa que é dono de mim, né, o indivíduo que abriga aquela célula, não está se alimentando de proteína. Então, se leucina vai baixando ali os níveis, a célula apita um alarme. Vamos diminuir o anabolismo. Diminuir. Porque eu não vou estar construindo proteína enquanto a matéria-prima está desaparecendo. É isso que acontece, por exemplo, em pessoas que são privadas de alimentação. É por isso que a gente vê, inclusive, né, quando chega no momento que a célula percebe que não tem mais dieta entrando, ela vai degradar as próprias proteínas do corpo para obter essas proteínas de proteína. Mas aquela proteína do corpo ela vai fazer falta, né? Porque repare bem, para quem acha que proteína muscular é só para dar volume, né, aspecto físico, está muito enganado. Um indivíduo que ele tem uma hipotrofia, né, ou ao contrário de hipertrofia muscular, ele vai ter problema em todos os tecidos. Porque o músculo é um órgão, minha gente, é muito ativo metabolicamente. Eu falava quase agora que, por exemplo, ele é super ativo na produção de anticorpos, que são substâncias que nos protegem de invasão bacteriana e viral. Então, não ter proteína não é só uma questão de aspecto, como é que se fala? Fugiu a palavra. De aspecto físico, né? De aparência. Mas ele é também um órgão que é metabolicamente ativo, que produz coisas boas para o corpo da gente, né? Inclusive em resposta ao treino, ele vai ficar, e toda essa conjuntura vai ficar prejudicada, tá? Recuperação pós-treino. Então, a leucina ela é importante na preparação e construção de tecido muscular danificado durante o treinamento. Está envolvida na produção de proteínas necessárias para as funções celulares e teciduais em todo o organismo, tá? Então, quando a VMTO é ativada, eu quero que vocês coloquem isso na cabeça, para ninguém estar se pegando só mTOR, síntese proteica muscular, mTOR, síntese proteica na proteína. Não. Ela tem esse papel, mas ela também está envolvida na síntese proteica de várias proteínas com outras funções que não só musculares. Deu para entender, gente? Está sendo gravado, dá para escutar depois, repetir, tal. Tá dando para entender, Elisaneia? Sim, professora. Massa. Matheus. Riviane tá caladinha. Tá dando para entender? Tá sim, professora. Massa. Se vocês quiserem, fala que eu repito. Vamos lá. Segunda questão. Para que você, como profissional da educação física, compreenda no futuro textos científicos, reportagens, palestras sobre crescimento muscular versus nutrição, esta via acima explica o importante... Acima não, aqui vai ser abaixo. Explica uma importante etapa do anabolismo muscular. Anabolismo é construção, tá? Com a ajuda do material abaixo, que eu falei, botei para vocês 2 fotos e um QR Code, e outras leituras em livros de bioquímica, junte os dados e faça um resumo entre o aminoácido envolvido, qual é a estrutura dele, quem ele é,
onde ele é encontrado na natureza. Depois, você vai correlacionar ele com essas características todas. A presença dele com a via mTOR. Além disso, correlacione a via mTOR com a síntese, que eu acho que a gente já fez isso durante a minha fala, de actina e miosina, né? Então, bem-vinda, Aline. Chegou agora. Eita, a gente já falou tanta coisa, mas aí pega o restinho. E está sendo gravada. Pronto. Deixa eu escolher. Riviane, o que é que teu grupo fez nesse resuminho? Tu pode ler para mim? Posso sim, professora. Massa. Assim, é praticamente a continuação da primeira questão, né? Que a gente achou que é a leucina, que é um aminoácido essencial, e é encontrado em alimentos, né? Como carne vermelha, peixe, ovos e suplementos alimentares isolados, né? Tipo BCAA e whey. E durante o exercício físico, quando a gente pratica, libera a fabricação da via mTOR e com isso ativa a actina e a miosina, né? Que a actina desliza os seus filamentos sobre o da miosina durante o movimento de contração muscular e que permite a movimentação corporal. Massa, massa. Riviane, essa resposta do jeitinho que tá aí, tá? Ela tá correta. Eu acho que precisa só, assim, dar uma organizada Sim, né? sim. Nas etapazinhas. Deixa eu escutar outra pessoa, porque aí depois eu mostro a minha, né? A gente vê Tá aí, certo. escuta vocês. Elisaneia, o que é que teu grupo colocou nessa questão? Professora, nessa questão, eu fiz a mesma resposta de Viviane, que ela acabou falando aí. Ela é do teu grupo, é? Sim. Ah, Sim, tá. Eita, eu queria pessoa de grupo diferente. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Certo. Deixa eu ver. Raquel Soares, tu é do grupo de Riviane? Sou também, professora. É também? Sou também. Peraí, eu vou. Raquel, Aureliano. Professora. Tu és do grupo de Riviane? Não. Então, lê aí a resposta que vocês encontraram do grupo de vocês, para eu ter uma outra resposta, para a gente compartilhar a minha. Certo. Eu coloquei que a leucina é encontrada em carne vermelha, ovos, leite e peixes. E de que a leucina auxilia na ativação da via mTOR através da sua ligação com a proteína ativadora dentro da célula. E quando ativada, irá causar a ativação de um complexo proteico, que por sua vez levar a via mTOR até a proteína-alvo. E a correlação com a actina e miosina é que ambas são proteínas musculares que, através do estresse promovido pelo exercício físico, podem estimular a via mTOR. Que tem até... É isso mesmo, já ativa a via mTOR, eu coloquei isso. Perfeito. Eu acho que a chave para essa questão é a seguinte raciocínio. Dieta renquileucina ativa a leucina presente na célula. É um sinalizador positivo para a via metabólica mTOR, certo? E a via mTOR promove síntese proteica. Como ela faz isso? Isso é importante. Como é que ela faz isso? O que é que ela faz? Vamos ver aqui, tá? Perfeito. Eu achei bem, minha gente, elencadozinho e bem redondinho a resposta de Raquel. Não quer dizer que as outras estejam erradas. Eu só falei do raciocínio. Vamos lá. Vamos aqui. Certo. Então, a gente tem disponibilidade de substratos. Disponibilidade ficou com 2 N's. Depois eu corrijo. De substratos para a síntese proteica. Então, a leucina ela é muito forte nisso. Por isso que ela é tão destacada quando a gente fala de nutrição proteica. Ela é um sinalizador. Porém, eu quero destacar uma coisa aqui para vocês, viu? Vejam.
Então, professora, se eu isolar a leucina e tomar só leucina, tá tudo massa. Não. Uma proteína, para ser sintetizada, ela precisa de vários aminoácidos. Asparagina, lisina, triptófano, fenilalanina, prolina, tudo. O que a gente está dizendo aqui é que a leucina ela é um sinalizador. O que é um sinalizador na vida real para a gente? Alguém que diz alguma coisa, alguém que sinaliza, né? Então, se eu estou, por exemplo, passando por uma autoestrada, e naquela autoestrada alguém está com uma plaquinha, está tendo uma construção na estrada, e está com a plaquinha dizendo pare, siga, está sinalizando, aquilo é muito importante, porque ele está ali chamando a atenção para algo. É o que a leucina faz. Não quer dizer que ela é importante sozinha. Isso é importante de se destacar, que eu não vi na fala de ninguém. É importante. Todos os aminoácidos primários são importantes, os 20, são importantes na dieta, sobretudo os essenciais, porque fabricam os não essenciais. A leucina se destaca, porque quando ela está ali, no citoplasma, navegando no citoplasma de uma célula, a via mTOR entende que tem oferta de nutriente e que ela pode começar a sintetizar proteína através de alguns mecanismos. Coloquei um deles importantíssimo aqui. Níveis de leucina e outros aminoácidos, a asparagina também é bem importante essa sinalização, ativam a via mTOR, que faz duas coisas. Ela modula, está aí no meu slide, ela modula a biogênese. Biogênese, minha gente, é a síntese, o aparecimento, a gênese, a construção de ribossomos. Está aí no meu slide. Ó. Importante quando a via mTOR é ativada. Isso é importante porque ela é um importante modulador da biogênese ribossomal. Ribossomo é essa coisinha que está aqui, ó, nessa cozinha verde, sei lá que cozinha é essa, ribossomo, que é simplesmente o local da célula onde existe, onde acontece, onde ocorre a síntese de proteína. Caio, tu quer falar, Caio? Eita, não, professor, desculpa, estava ligado sem Não, pensei querer. que tu queria perguntar alguma coisa. Então, repare bem, é como se fosse assim, ingerir aminoácido, alguns desses, com destaque para leucina, arginina também, viu? Eu só falei de leucina nas questões, mas a arginina pode aparecer no textinho de vocês. Ativam a via mTOR. Aí a mTOR ativada sai dizendo assim para a célula, pessoal, bora construir ribossomo, que são as fabricazinhas de síntese proteica. Porque tá chegando muito aminoácido aí. Bora construir um bocado de proteína, aí o ribossomo. Então, resumindo o babado, quem treina e quem tem uma dieta massa em carboidrato, níveis de carboidrato e gordura e fontes boas, e de proteína, porque lembre-se que eu falei que síntese proteica não constrói só com proteína, tem que ter energia. Tem que ter energia. É por isso que numa suplementação proteica, o nutricionista também avalia qual o teu grau de dieta de carboidrato. Certo? E aí, esse indivíduo que treina, se você pegar o músculo dele, fizer um corte histológico e levar para o microscópio, você vai ver um monte de coisa diferente que você não vê no sedentário. Como, por exemplo, um monte de grânulo ribossomal. Porque aquele músculo já se adaptou ao treino. Por isso que aqueles indivíduos têm mais fabricazinhas de produzir proteína do que um indivíduo sedentário. Tá? Então, a mTOR
via leucina, que é a pergunta da questão, estimula a síntese proteica em geral e também a muscular especificamente. Eu botei ali, representando a actina e miosina, aquela figura. Importante modulador da biogênese mitocondrial, desculpa, mitocondrial não, ribossomal, que vocês estão aprendendo agora. Alguém tinha encontrado essa informação na pesquisa? Importante modulador de biogênese ribossomal, ou seja, dessa importante adaptação ao treino. Alguém que está aqui na sala dos 9 tinha encontrado essa questão? Ou é uma Não, novidade que eu estou trazendo? nem tinha visto isso aí, na verdade. Massa, então. Porque aí eu estou trazendo uma novidade para vocês. Beleza. Isso que é importante. Ok. A terceira questão, ela fala do seguinte, né? Ela coloca em destaque essa proteína aqui, que é a citocromo C. Essa citocromo C, ela mora nesse ambiente, minha gente, de bicamada lipídica, ou seja, ela mora num ambiente gorduroso. Mas, veja que interessante, ela, vou pegar aqui de novo vamos fazer uma citocromo C aqui. Pronto. Citocromo C. Tá aqui, ó. Nível terciário, onde os aminoácidos distantes já enovelaram por cima da alfa-hélice. Citocromo C tá aqui. A citocromo C, ela está mergulhada, ela vive num ambiente... Eu vou falar, minha gente, veja, eu não vou aqui estar comentando aquilo que vocês olhando pesquisaram, a troca dos aminoácidos, não sei o quê, aquela coisa toda. Pensa aí, olhou, responde. Mas eu vou comentar daquilo que talvez vocês não tenham pensado. Então, ela mora num ambiente altamente hidrofóbico, que é a membrana... Eu vou perguntar, onde é que a citocromo C mora, Guilherme? Onde é que a citocromo C mora? O que é que teu grupo viu? Guilherme tá aí? Guilherme me deixou aqui sozinha, foi Guilherme. Caio. O que foi que vocês encontraram, Caio? Onde a citocromo C atua? Qual o local dela? Porque eu estou falando dela na questão. Onde é que ela atua? Vocês viram isso? Não, professora, não vou saber responder. Foi. Alguém daí que está aqui presente sabe responder isso? Professora? Porque para compreender, rapidinho, Raquel, porque para compreender aquilo com sentido, aquilo que eu pergunto quando eu peço as 3 sequências que vocês notam homologia, é importante saber onde ela mora. Oi, Raquel. Achei que ela mora na membrana interna da mitocôndria, uma coisa assim. Exatamente. A citocromo C, aqui na minha mão, ela é uma proteína que faz parte de um complexo chamado de cadeia transportadora de elétrons. A gente vai ver isso lá para o final da nossa disciplina. Essa cadeia transportadora de elétrons, o nome já está dizendo o que ela faz. Cadeia que transporta elétrons. Transporta é carrega, carreia, como vocês queiram chamar. Então, a citocromo C, ela faz isso aqui, ó. Ela mora num ambiente hidrofóbico, porque bicamada, membrana de qualquer célula ou organela, aqui a gente está falando da organela mitocôndria, é gordurosa, é lipídica. Então, isso aqui mora num ambiente gorduroso. Por isso que vocês encontram
Lá na figura aqui, sequências com aminoácidos, umas sequências que tem bastante aminoácidos amarelinhos, que são aminoácidos hidrofóbicos no porco, no humano, no chimpanzé, onde você quiser falar. Certo? E aí, por quê? Porque deixa eu voltar aqui. Pelo local que essa proteína mora, ela tem que ter também aminoácido hidrofóbico. E uma pessoa que compreendeu que a função da proteína e o lugar que ela mora depende da estrutura primária dela, vai compreender isso que eu estou explicando aqui com aquela figura da tabela dos tipos de aminoácidos nas proteínas. Só que ela mora num ambiente gorduroso, mas ela desempenha um papel que ela tem que ter aminoácidos hidrofílicos, que gostem de assim, para não cair, que gostem de carregar, transportar substâncias hidrofílicas, como é o caso dos elétrons. Lembra que eu falei? A gente não viu ainda o conteúdo, mas ela tem um papel biológico, a função dela no corpo da gente é carregar, levar, transportar elétrons para um lugar lá que eu não vou falar agora. Então, minha gente, quando eu vou estudar a cadeia primária dessa molécula em qualquer espécie de mamífero, eu tenho que levar em consideração essa estrutura, onde mora e o que faz. Elétron tem carga, jamais iria interagir com a estrutura toda hidrofóbica. E a função da proteína ela é muito importante. Então, olhando aqui a grosso modo, o que é que a gente repara? A gente repara que essa proteína, vamos dizer, na sequência, em todas as espécies, ali pelo aminoácido, vai acompanhando aí o que eu estou dizendo. 9, 10, 11, 35, 36, 80, 81, 82, 83, 94, 95, 96. Tem importantes sítios hidrofóbicos, locais hidrofóbicos, que com certeza nesta proteína vai estar na sua periferia, porque a estrutura primária ela vai se novelar toda e vai garantir que ela consiga morar num ambiente hidrofóbico. Assim como os demais aminoácidos em azulzinho, em roxinho, lilazinho, né, vermelhinho, vão ter uma tendência a se organizar estruturalmente na face interna dessa proteína globular. Veja que ela é redondinha, globular, lembra um globo, um globozinho. Dentro da estrutura, para poder a proteína fazer sua função, que é interagir com substância polar, elétron, que tem carga. Deixa eu voltar aqui para ver a cara de vocês. Certo. Caio levantou a mão. Diz, Caio. Professor, eu tenho uma dúvida, que eu fiquei perdido, estava até falando com o Guilherme sobre, que eu não lembro, foi antes de entrar na aula, então não cheguei a pesquisar. O que é exatamente de hidrofóbico, hidrófilico, polar? A senhora pode explicar rapidinho, só para eu entender? Vou explicar e vou botar aqui para você e os demais, que não é só você, com certeza, que tem essa dúvida. Márcia, obrigado por ter perguntado. Polar. Apolar. Deixa eu botar mais uma explicação aqui. Eu acho que todo mundo sabe, mas não, nem todo mundo. Eu vou botar o significado literal.
Leiam aí e me digam se todos entenderam. Polar é a mesma coisa que eu falar hidrofílico. Apolar é a mesma coisa de eu falar hidrofóbico. Então, quando eu digo, por exemplo, Caio, foi Caio, não foi que perguntou. Caio, quando eu digo, ou quando eu disser numa prova, por exemplo, vamos dizer assim, imagina, eu disse a vocês, né, que eu tiraria questões baseadas nesse conhecimento que a gente está discutindo aqui, exaustivamente nessas questões. Também lá da primeira tarefa que eu fiz e já corrigi com vocês, não foi? Acho que teve outra tarefa também, já que a gente fez, teve, na sala. Imagina nessa questão daí, Caio e demais alunos, que eu pergunte assim, a citocromo C, ou então um outro exemplo lá qualquer, a proteína, sei lá qual, proteína X qualquer, é uma proteína que reside num ambiente altamente apolar. Você já vai saber que é hidrofóbico. Porém, ela tem que ter também uma face ou uma parte dela polar. Você já sabe que é hidrofílico. Pois, na sua função, ela reage com a água. Ela tem que reagir com a água. Eu estou falando de uma proteína hipotética. Que tipo de estrutura primária você, estudante, acha que ela deve ter? Aí você vai comentar. Certamente, nesta proteína, a estrutura primária vai ter tanto a presença de aminoácidos apolares ou hidrofóbicos, pois ela mora no ambiente apolar. Então, na face externa dessa proteína, ela tem que ter aminoácido apolar que vai se combinar com o ambiente que ela vive. Mas, por outro lado, a professora, a questão está dizendo que ela executa uma função que tem água envolvida. Por exemplo, uma proteína de transporte de membrana. Podia ser isso. Tá? Não interessa. Se você entender o conceito, eu posso dar o exemplo que eu quiser. Por outro lado, ela tem uma interface que vai reagir com a água. Então, a estrutura primária dela também tem que ter aminoácidos que tenham a cadeia R lateral polar, seja ela carregada negativamente, carregada positivamente ou neutra. Aqui está na cor vermelhinha, azul claro e um roxinhozinho, um lilazinho. Entenderam? Então, dessa questão todinha que eu perguntei, homologia, não sei o que, eu queria que vocês entendessem isso. A estrutura primária. Por que os pesquisadores estudam tanto estrutura primária? Covid apareceu, Covid, matando não sei quantas mil pessoas. Os pesquisadores caíram em cima da estrutura da proteína para poder entender onde é que essa miserável mora, da estrutura do vírus, né? O que é que ela faz, onde é que ela mora, como é que ela é, para a gente poder produzir vacinas que vá em cima desse epítopo, desse local dela. Tinha que conhecer a estrutura primária dela. Certo? Todo mundo compreendeu? Todo mundo compreendeu? Me sinaliza aí, tá bom? Certo. Professora. Oi. Ah, ok, pronto. Aí vejam. Eu fiz um esqueminha meu, que eu acho que foi a parte mais chatinha, que tem a ver com o que eu já respondi agora, mas eu quis mostrar para vocês ficarem com a minha resposta. Essa resposta não tinha resposta certa nem errada. O grupo podia encontrar qualquer sequência. Eu sugeri lá de 10 aminoácidos, podia ser de 5, de 3, de 10, de 20. Ele escolhesse lá, tá? Então, eu escolhi 3 sequências aqui que me mostram algumas coisas. Essa primeira sequência me mostrou que em todas as espécies, a sequência de 1 a 8, ela está mantida. Eu fiz de 8 em 8, parece, foi. Ela está mantida.
demonstrando que isso aqui é uma sequência muito valiosa para a estrutura e função daquela proteína. É uma sequência que, durante a evolução das espécies no planeta, ela foi ficando. Entende, gente? Eu estou falando aqui de genética. É uma sequência que foi ficando, porque a biologia, a natureza entendia que aquela sequência era muito cara, aquela proteína. Era muito importante aquela proteína. Aí eu botei aqui minha observação embaixo. Sequência com predominância de azinho é aminoácido em bioquímica. Não é azinho de genética. De aminoácidos polares. Olha o que eu boto aí, Caio, entre parênteses, hidrofílicos, em todas as espécies. Porque eu pedi sequências homólogas. Eu podia ter pedido sequências não homólogas, heterólogas, diferentes. Depois eu peguei a proteína de 26, 29, 28, 27, 26, a proteína 34. Também uma sequência homóloga. Eu estou vendo aqui uma diferença. Cadê? Tem uma diferençazinha aqui. Uma asparagina. Ali embaixo. Tá. Mas vamos pegar até a penúltima espécie, que é quem, meu Deus do céu? Deixa eu ver aqui. É baleia cinzenta. São sequências também homólogas, que me dizem o seguinte: sequências com predominância de aminoácidos polares hidrofílicos. Se eu mostrar de novo para vocês essa bichinha aqui e perguntar onde é que essas duas primeiras sequências, eu vou querer ouvir resposta, tá? Diante do que eu expliquei aqui, de onde essa proteína mora, do que ela tem que ter por fora e qual a função dela, do que ela tem que ter por dentro. Esse verdinho é o elétron carregado. Deixa eu fazer esse elétron aqui bem certinho, assim. Com a carguinha negativa. Aqui dentro da proteína. Oh, meu Deus. Tá voando. É porque eu tô com o ventilador ligado. Deixa eu... Aqui, pronto. Com a carguinha negativa. Imagina que eu coloco isso aqui na prova, essa figura. Certo? E pergunto, qual dessas três sequências, qual dessas três sequências vocês acham mais prováveis que estejam no interior dessa proteína? A sequência primeira, a segunda ou a terceira, ou primeira e segunda e terceira, o que é que vocês acham? Pode falar. 1 e 2, perfeito, Raquel. São sequências cujas os aminoácidos têm cadeias R laterais que vão reagir com esse elétronzinho, porque é hidrofílico. Ele tem carga, certo? A sequência terceira que eu elenquei é uma sequência que vai estar mais presente aqui, ó, no exterior, porque tem um bom percentual, né, de sequências. Na sequência, ele tem aí 7 aminoácidos hidrofóbicos em contato com o ambiente que essa proteína mora, certo? Pessoal, vocês entenderam agora por que vocês estudaram isso aqui nessa tarefa? Para vocês compreenderem que estrutura de proteína tem a ver com a função. E isso é importantíssimo, tá? Dentro do estudo da bioquímica. Alguém ficou com dúvida nessa questão? Elisaneia, Riviane, Raquel, Caio, Raquel, Matheus, Aline. Ou todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Sim, professora. Joia. Ok. E a quarta questão e última do nosso debate, porque a gente já viu a quinta e a sexta, mostra o seguinte. Abaixo você encontra a figura esquemática de uma molécula de insulina. Insulina, ela é uma proteína muito conhecida do nosso
cotidiano, né? Porque ela é muito comentada por conta da diabetes. Na molécula, você observa um tipo de ligação específica entre aminoácidos específicos da cadeia peptídica. Explique qual ligação se trata e como ela é formada. Eu quero que alguém me fale. Guilherme voltou para a aula? Tá aí, Guilherme? Será que ele mandou alguma mensagem aqui, se está sem microfone? Deixa eu olhar, minha gente. Essa questão eu entendi muito bem, não. Eu te perguntei quase agora, Guilherme. Tu estava voando. Quem respondeu essa questão? Elisaneia. O que é que vocês votaram nessa questão? Que ligação é essa? Vocês chegaram a ver o nome dela? A gente colocou, elas são formadas por duas cadeias peptídicas, né, sendo compostas por cadeias de 1 a 30 aminoácidos, ligadas por pontes de sulfeto. Pontes de sulfeto. Beleza. A segunda questão que eu pergunto nessa questão é: a insulina, ela é duas cadeias, né, diferentes, que são ligadas, unidas entre si, entre a ligação de sulfeto. Se essa ligação de sulfeto, por exemplo, no indivíduo estiver prejudicada por algum defeito genético que ele tenha, vai ter problemas na ligação da insulina, na molécula de insulina. E aí, eu queria entender o seguinte: como é que ela é formada? Né? Então, a gente tem duas cisteínas. Eu botei só uma aqui, podia ter colocado outra aqui do lado. Vamos isolar agora a cadeia R lateral. Peraí. Vamos isolar isso aqui, ó. Isso aqui. E trazer isso aqui para dentro da insulina. Então, eu tenho um aminoácido cisteína aqui. Olha ele aqui. E tenho outro aqui. Quando eles estão próximos, esse enxofrezinho vai interagir com o outro enxofre, aparecendo uma ligação forte, covalente, do tipo ponte de sulfeto. Tem aqui também. Aqui, ó. Cadê? Não, aqui não, desculpa. Aqui. Aqui tem uma cisteína e aqui tem outra cisteína, que é o aminoácido. Quando esses estão próximos, esse hidrogênio sai junto com o hidrogênio da outra cisteína do lado. Sai H2, se junta com a molécula de oxigênio do meio intracelular, e vira água, sai como água. E esses enxofres, eles reagem do jeito que está aqui na molécula de insulina. Então, a insulina... Ai, meu Deus. A insulina, ela tem 3 ligações covalentes que se unem, né, para formar 3 pontes de sulfeto. Elas formam essa ligação covalente, que mantém a estrutura terciária da insulina. Então, se o indivíduo... Vou falar para vocês aqui. Se o indivíduo nasce com um problema genético que faz com que aquele aminoácido na cadeia roxinha ou na azul não codifique a receitinha do DNA. Lembra que eu falei das páginas do DNA? Não codifique cisteína, e sim outro aminoácido. Lisina, glicina, triptofano, sei lá, qualquer um outro. Vai ter problema na função da insulina. Porque a insulina humana, nosso organismo, ela tem que ter essa característica. É uma insulina, é uma molécula terciária, portanto globular, mantida a sua estrutura por 3 ligações covalentes, do tipo ponte de sulfeto. Não é iônica, não é ponte de hidrogênio, não é interação hidrofóbica. Ponte de sulfeto, que é onde, quando 2 cisteínas estão próximas, elas se ligam pelo seu radical S, 2 enxofrezinhos com a saída de 2 moléculas, 2 átomos de hidrogênio. Faz essa ponte de sulfeto. Alguém não entendeu essa questão?
quando respondeu. Respondeu só por responder e não entendeu. Deixa eu ver aqui uma coisa, tá? Deixa eu ver se eu acho uma animação aqui. Animação. Eu gosto muito de animação, porque... Gente, que doidice é essa? Animação. Ah, tá aqui. Não tem. Opa. Animação. Tô procurando aqui, tá? Ligações disso feminino. Não. Deixa eu ver se aqui tem. Queria mostrar para vocês uma animaçãozinha dela. Informação. Não. Não tá legal. Vai complicar a vida de vocês. Tá. Da explicação que eu dei, vocês entenderam, gente? Todo mundo que estava aqui desde o início. Tem gente que entrou agora. A gente está na última questão, tá? Acabamos de acabar. Os comentários. Então, eu acho que estão calados, eu acho que sim, entenderam, acho que botaram. Eu entendi. Oi, Raquel. Oi. Eu entendi, mas eu entendi assim, de forma bem, como é que eu posso dizer, bem mecânica, sabe? Tipo, faz isso, isso e isso, não entendi muito. É mecânico mesmo, Raquel. Essa Tá. questão, diferente das outras que a gente tem que raciocinar, vamos dizer, metabolicamente, é só para compreender que isso aí faz muita ligação com uma temática que eu gosto de enfatizar na bioquímica de aminoácidos, que é a manutenção, Raquel, da estrutura primária, cuja receita está lá no DNA, tá, Raquel? Entendesse? Então, a estrutura primária da insulina tem que ter cisteínas em determinadas localizações. E na hora do enovelamento proteico, elas têm que se novelar, ficar próximas, para poder garantir que essas pontes existam. Porque, senão, a proteína insulina madura não vai executar sua função, porque ela não vai estar com os dobramentos como deve estar. Tá? Oi, Maria Aparecida. Fala. Professora, na verdade, essa última questão aí eu não cheguei a ouvir, não. Eu fiquei sem conexão. Aí apagou. Tá. Veja, primeira coisa, quem está chegando agora, eu vou explicar isso aqui novamente, mas a aula foi toda gravada, tá? E para quem já está aqui desde o início, vocês aconselham ou não quem está chegando agora assistir toda? Sim ou não? É importante. A gente falou um monte de coisa que acaba que em aula a gente não tem muito tempo para falar. Eu vou liberar essa aula gravada, eu vou subir ela para o YouTube hoje e vou liberar o link para vocês lá no Classroom. Cida, o que a gente falava, tá me escutando? Sim, sim. Era que as pontes de sulfeto são ligações que ocorrem entre dois aminoácidos, sempre tem que ser assim, entre duas cisteínas, tá aqui em inglês, tá? Desculpa, eu peguei assim, mas o nome é bem parecido. Duas cisteínas próximas, que tem esse enxofrezinho como radical lateral. Que tem esse enxofrezinho como radical lateral. A insulina, Cida, quando ela é codificada pelo DNA, ou seja, lá na receitinha do DNA, ele já vem com essa estrutura, com essa sequência de aminoácidos, né, na própria receita, dizendo que a estrutura da insulina ela tem que ter cisteínas na cadeia A
e cisteína na cadeia beta, que fiquem próximas entre si, que garanta essa ligação de sulfeto entre os enxofres da cadeia R lateral da proteína. Aqui é uma coisa interessante que eu não tinha falado. Aqui é uma ligação de sulfeto intercadeia, cadeia B com a cadeia A. Aqui é a mesma coisa, cisteína da cadeia B com a cisteína da cadeia A, fazendo uma ponte de sulfeto, mantendo as duas cadeias polipeptídicas unidas. E aqui é uma ligação de sulfeto, aqui, ó. Intracadeia, é dentro da cadeia A, certo? Então, Cida, eu estava falando para Raquel que essa é uma questão, como ela mesma falou assim, muito mecânica. É só para vocês entenderem que a estrutura da insulina, ela depende da integridade da cadeia primária. Se o DNA tiver corrompido neste gene é aquela folhinha que tem a receita para insulina. Se lá tiver trocado esse aminoácido, vamos ter problemas na estrutura terciária da insulina. E vamos ter problemas na ação da insulina, que é baixar a glicose do sangue. Entenderam? Era isso, essa questão, terceira questão, essa quarta questão é só isso. Então, por aqui a gente fica em relação, olha, 11h43, tá vendo? Se eu fosse ficar com cada subturma, explicando como a gente fez, detalhadozinho, falando muito mais coisas além do que a gente já tinha falado na sala, não ia dar tempo para os dois grupos. Eu queria fazer lá, tinha umas 11, 12 pessoas, 6. Você gostou, Maria? Eita, Maria Marta entrou agorinha, mas pegou o finalzinho. Eu vou mandar o vídeo, tá certo? Agora, o que é que eu quero que vocês façam? Sou eu, professora. Professora, Maria Marta é Maria Aparecida mesmo. Oxente, eu achei que É era porque tá mudasse. ruim, aí eu tô tentando me Mudasse. conectar pelo celular, pelo computador, entendeu? Mas escutei. Mudou o nome para mim. Ah, tá bom. Ah, tá. Então, vejam. Quem entendeu, tudo não, né? Mas assim, que tá achando que tá confortável, poxa, vou aprofundar, vou dar uma leiturinha, vou assistir o vídeo do professor e tá legal. Pode sair, certo? Pode me abandonar nesse momento. Quem tiver uma dúvida específica, algumas dúvidas, fica e tira comigo se teve vergonha de perguntar na frente dos colegas, enfim, se quer continuar aqui. Mas eu preciso que vocês me avisem, porque senão eu paro a gravação e a gente encerra. O que é que vocês acham? Escrevam aqui no chat. Professora. Oi, Raquel. Eu tenho uma pergunta que é tipo assim, como é que eu vou conseguir... Falhando para mim. Deixa só eu tirar meu... Peraí, eu vou tirar meu vídeo aqui. Pode falar, pode falar. Entender agora? Sim. Então, a minha dúvida é tipo assim, se tem como, através de eu saber a estrutura, eu não sei como é a diferença falando, aquela estruturazinha que tem as ligações. Fica aí, Elisaneia, fica aí. Deixa a Raquel falar primeiro. H com carbono, como é que chama essa estrutura? Não sei o nome. E para eu saber se tem como saber dessa estrutura, se ela é estrutura primária, secundária, terciária, se tem como saber isso assim. Porque como é que eu vou olhar para a estrutura desse jeito e saber qual estrutura Ai, Jesus. Qual estrutura ela é? Se a primeira, segunda, terceira, sabe? É tipo isso que eu tô querendo saber, se tem como saber se existe. Peraí. Vamos para uma figura aqui pra gente. Deixa eu parar de compartilhar isso aqui. Só um minutinho. Tá, eu acho que eu entendi sua pergunta. Deixa eu só ir para cá. Ô, professora, as estruturas a senhora bota na prova, a gente tem que saber qual é. Não, gente, não. Vai ter que saber decorar nada disso, não. Eu vou responder a Raquel porque é uma dúvida dela, mas ninguém tem que decorar a estrutura de nada, não. Se eu for perguntar, vamos dizer que eu coloque exatamente essa questão da tabela lá da estrutura primária. Quem vai colocar sou eu, igual eu fiz na tarefa. E vou perguntar, que sequência aqui... Por exemplo, que sequência aqui você acha, depois dessa minha explicação, que aí eu posso perguntar, seria mais frequente numa proteína hidrofóbica? Mas eu vou botar a estrutura, tá?
Espera aí, rapidinho. Eu acho que aqui tem legalzinho. De proteína, deixa eu ver aqui. Por enquanto que eu vejo esse vídeo, deixa eu pegar de novo, Raquel. Eu vou destruir. Pronto, vou começar daqui. Perfeito. Lá vou eu de novo para mim. Depois eu vejo se esse vídeo presta, porque eu tô com medo de passar, perder tempo. Deixa eu ver aqui rapidinho para mim. Talvez preste, peraí. Só um minuto, tá? Obrigado pela conexão e as proteínas. Mais interessante que isso, mais atividade que ela tinha. Perfeito aqui. Deixa eu compartilhar com vocês aqui para a gente assistir junto. E depois, Raquel, eu vou voltar para aqui, ó, para o meu modelinho. Compartilhar. Fica de olho, mais uma vez, no visual, mais do que no áudio, tá? Vou botar play. Molecular. Olha só, uma proteína é uma molécula, o que pode não ser evidente para a maioria das pessoas, porque as moléculas geralmente são representadas assim ou assim. Acontece, porém, que esse diagrama, apropriadamente conhecido como diagrama de fita, é apenas uma das muitas maneiras de representar proteínas. E eu sei, pode parecer confuso ter vários jeitos de mostrar a mesma coisa, mas se você parar para pensar, vai perceber que isso é bem comum. Além disso, as proteínas são tão pequenas que são literalmente invisíveis, ou pelo menos desafiam as leis do que é visível. Daí, você começa a entender a necessidade de diferentes modelos. Cada um captura apenas algumas das características da molécula, simplificando a representação. Em um diagrama de fita, você não vê os átomos ou a superfície da proteína, mas pode ver como ela é uma única cadeia que se dobra em uma estrutura. Ao longo da cadeia fica a espinha dorsal da proteína. É ali que estruturas secundárias encaixam, mas elas não são exibidas no diagrama de fita, porque isso iria dificultar a visualização. Se você abrir essa estrutura e rotular os diferentes átomos que estão ali, rapidamente iria identificar um padrão de repetição. Isso ocorre porque essa cadeia é, na verdade, uma sequência de moléculas especiais chamadas aminoácidos, que compartilham um conjunto em comum de átomos que constituem essa espinha dorsal. Existem 20 aminoácidos, cada um com um formato e propriedade diferentes. Milhares de aminoácidos podem se combinar e formar uma única cadeia, que, dependendo do seu comprimento e da ordem em que os aminoácidos são combinados, pode se dobrar nas mais diferentes estruturas. Isso acontece porque, no mundo molecular, tudo está em constante movimento, o que expõe os diferentes aminoácidos da cadeia uns aos outros, permitindo que eles interajam por atração e repulsão, como um ímã. Essas interações podem fazer a cadeia se dobrar em formas helicoidais ou planas, que também podem interagir umas com as outras, resultando em uma configuração estável, o que conhecemos como uma proteína. As diferentes propriedades dos aminoácidos, as interações podem fazer a cadeia se dobrar em formas helicoidais ou planas. Pronto. Raquel, isso que você viu uma animação agora. Uma cadeia. Uma cadeia. Ele animou aí. Reta, que né, estrutura primária. Que através de atrações que você viu ele dizendo que no meio molecular as coisas não são paradas estáticas, elas se atraem, vão formando estruturas secundárias. Aí, na sua tela, você identifica estruturas secundárias, do tipo hélice e beta-folha, que a gente, na bioquímica, representa como uma fita, uma seta. Só que ele diz que essas secundárias podem interagir entre si, muitas delas interagir entre si, formando o que era o citocromo C que eu tinha feito, mas já se desorganizou, uma estrutura terciária, que ele coloca aqui. Também podem interagir umas com as outras.
Estrutura terciária. Quando secundárias que vieram da primária, a primária era fita, do jeito que a proteína nasceu. Hélice, secundária. Beta-folha, secundária. Várias beta-folhas e hélices. Do jeito que está aí, eu identifico uma terciária. Ok, Raquel? Ok. Essa parte Esse vídeo esclareceu tua mente? esclareceu. Aí é que surgiu outra pergunta, porque, tipo assim, eu tinha entendido como é que, tipo, a hélice, a beta-folha, a terciária, funciona. Só que eu tava pensando que eu tinha como saber se eu visse a estrutura do aminoácido, mas eu tenho que saber a estrutura da proteína, não é isso? É, Para poder exatamente. saber. Aí me diz uma coisa, se numa parte lá tiver, que nem eu vi no vídeo, o anel aromático, esse anel aromático tem a ver sempre com o grupo R, não é isso? Sim, sempre. Pronto, tá bom, tá certo. Então, se eu ver a estrutura de ligação... Raquel, proteína, eu vou isso saber. aí que você falou é importante. Por exemplo, lembra da informação que a gente deu na quinta questão? Aminoácidos aromáticos, a regra geral, eles não estão envolvidos na estrutura secundária do tipo hélice. E sim de folha. Lembra disso? Lembro. Então, para um pesquisador de proteínas, quando ele vê uma estrutura primária rica em aminoácidos aromáticos, triptofano, tirosina, fenilalanina, ele vai dizer, provavelmente, aqui se forma uma beta-folha. Uma secundária do tipo beta-folha. Estás entendendo como é o raciocínio do povo que pesquisa proteína? Que estou entendendo. Pronto. Mas, voltando, não se apegue muito nisso, não. Eu não vou cobrar estrutura primária, secundária. Não vou cobrar isso para vocês. Eu quero só que vocês entendam. Mas eu não vou pedir, porque isso não tem nada a ver com educador físico. Tá bom? Oi, Raquel. Tá dando para me ouvir, professora? Tá sim. Eu fiquei com uma dúvida lá na questão que fala sobre o Citocromo C. Isso aí. Na última parte, né, que fala aqui na estrutura interna, os aminoácidos, eles têm a função de, se eu colocar apenas, tipo, eles têm uma função de carregar elétrons, tá tranquilo? Pode estar certa a resposta completa? Dizer só isso, tá completo? Não. Não, a parte do final. Se essa parte do final ela tá completa, você disser que, tipo, a polaridade, ela influencia para carregar elétrons. Perfeito. Que a parte interna tem que ser polar, porque ela carrega. Perfeito, Tá, certíssimo. Era essa a minha dúvida. Massa. Obrigada. A polaridade tem a ver com a função. Perfeito, certíssimo, Raquel. Elisaneia, me diga a sua dúvida. Professora, não é uma dúvida, mas eu queria essa hora no final da aula. Ah, certo, entendi. Alguém tem dúvida? Que aí, senão eu fico sozinha com a Elisaneia aqui. Tem uma que é para encontrar a resposta da atividade de aminoácidos, da primeira. Como? Não tem a primeira atividade que a senhora passou? Tem. Pronto. Aí na questão 8, a senhora pediu para poder botar exemplos de aminoácidos que são resíduos modificados após a síntese de uma proteína e aminoácidos presentes em organismos vivos, mas não como constituinte de proteínas. Certo. Eu tenho duas dúvidas. Uma é que eu não consegui achar na internet, eu fui para o livro. Eu achei, e no livro só tem uma única parte citando sobre isso. O livro não tem. A segunda parte dessa pergunta não tem no livro, mas você foi nos meus slides que está no Classroom, tem essa resposta completa. Tem a resposta no slide, eu não fui no slide, não. Eu fui na internet. Já, gatinha, que eu boto isso bem bonitinho nos slides. Vai lá ver. Pronto. Aí outra coisa que eu queria saber, se esses aminoácidos presentes em organismos vivos, mas não constituindo proteína, enfim, são aqueles aminoácidos essenciais que são encontrados na natureza e não no corpo? Que são produzidos na natureza e não no corpo? Acho que são essenciais, não é isso? Não tem a ver com isso. Ah, tá bom. São aminoácidos diferentes daqueles 20 que a gente viu. Vá no meu slide, Raquel. Veja, se você tiver dúvida ainda, manda um WhatsApp para mim em particular.
Certo. E outra coisa, na questão outra, se a senhora quer que a gente explique, porque a senhora botou aqui aminoácidos polares e aminoácidos apolares, envolvendo o grupo R. Se é para explicar especificamente cada um, ou se é para explicar no geral, assim. Tipo, No geral, se a estrutura, função do grupo R, o que é que ele No faz, geral. o que é que ele determina na proteína, que é a função, enfim, essas coisas. É para Sim, explicar isso, né? no geral. No geral. É porque eu meio que achei que tinha que colocar isso também na sétima, mas tudo bem. Eu vou fazer aqui e pergunto para a senhora, depois mando o print para saber se está certo. Mande um print, vá nos meus slides também da pergunta anterior sua, dos secundários, e qualquer dúvida você manda um print para mim que eu complemento. Certo, então tá bom. Tá certo. Deixa eu falar com a Elisané agora, porque ela quer falar comigo em particular. Então, tchau, pessoal. Tchau. Até mais. Deixa eu parar de gravar, Elisané, porque você quer conversar comigo. Então, eu vou parar de gravar. Tá certo, tá certo. Abre tua câmera para eu te ver.